e separado para estar aqui essa noite. Pessoal de casa, vocês foram escolhidos e separados. Deus preparou esse momento. A gente já está aqui num ambiente de adoração, onde nessa noite eu tenho certeza que o Senhor vai quebrar mais alguma cadeia na nossa vida. Porque o Senhor, Ele é um Deus de propósito, Ele não é um Deus de acaso. O Senhor, Ele não é um Deus de acaso. Não existe acaso nas coisas do Senhor. Tem uma frase que se falam muito, coisas certas e linhas tortas. Não, o Senhor, Ele é certo em todo momento. As linhas do Senhor, elas são retas, porque elas levam ao Pai. Amém? Aleluia. Coloca a mão no teu coração e vai pedindo para o Senhor: Senhor, fala comigo essa noite. Senhor, fala comigo essa noite, porque eu quero te ouvir. Eu quero te ouvir de uma maneira única hoje. Te comunica comigo de uma maneira única, Senhor. Eu não quero ir embora daqui da mesma maneira. Eu não quero ir embora daqui sem entregar algo para alguém. Que seja um olhar, que seja um abraço, que seja uma palavra. Eu quero te entregar uma adoração genuína. Senhor, gera uma adoração genuína. Tira a hipocrisia do nosso coração, Senhor. Extirpa, Senhor, a angústia, Senhor, a depressão, Senhor. Não nos deixa entrar em buracos que a nossa alma nos leva, Senhor. Nos dá vida em abundância, e essa alegria que ninguém pode tirar, mesmo em meio ao luto. O Senhor, Ele tem uma alegria para ti nessa noite, amém? Uma alegria que ninguém pode tirar, porque Ele está quebrando as cadeias do teu coração. Então confia nele, confia de todo o teu coração. Aleluia. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando, ouço cadeias quebrando. Vem, Senhor. Ouço cadeias quebrando. Tem cadeias quebrando aqui. Ouço cadeias quebrando. A morte venceste, o vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste. Declara que Ele é invencível. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. Teu é o reino,
Poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Glória a isso nessa noite. Poderoso esse nome é, Poderoso é o nome, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Ele é invencível e És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino e tu é a glória, acima de todo nome poderoso. poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Tu és poderoso, Senhor. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, Mais forte que todo pensamento. poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Ele é mais forte que todo pensamento de morte. Ele é mais forte que todo pensamento que vai contra o propósito do Senhor na tua vida. Vai orando nessa noite. Erga a tua voz onde tu tá. Vai dizendo: Senhor, eis-me aqui, Pai, para receber a direção que o Senhor tem para minha vida aqui, Deus. O teu nome, ele é poderoso. Ele está acima de toda situação, todo sentimento, todo, Senhor, o pensamento, todo engano, Pai, do nosso coração. Cai por terra nessa noite. Tem cadeias sendo quebradas aqui. Tem cadeias aqui, estruturas mentais. Tem, Senhor, aqui, Pai, um novo momento, Pai, uma nova forma de uma consciência para cada um de nós. Nos ajuda a que a gente receba e a gente encontre a revelação nessa noite, Senhor. É isso que a gente clama, no nome de Jesus. Aleluia. Dá uma salva de palmas para esse Senhor. Nós louvamos o nome do Senhor. Amém, irmãos? Esse é o som, a canção dos redimidos, que são lavados, justificados, sim. Que são lavados, justificados, sim. Vamos junto com as palmas. Ele é a salvação dos oprimidos. Venham e bebam a um lugar aqui. Venham e bebam a um lugar aqui. Vamos! Eu provei
Aleluia. Que são lavados, justificados. E Ele é A salvação aos oprimidos. Venham e levam a um lugar aqui. Venham e levam a um lugar aqui. Aleluia. Eu provei e vi o amor. Eu provei e vi o teu favor. Não voltarei atrás, pois eu sei quem sou, o que Deus diz que eu sou. Não voltarei atrás. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Agora é uma oportunidade. Olha o que tu tá louvando ao Senhor. Eu encontrei a vida. Tu não te alegra que tu encontrou a vida no Senhor? Uma oportunidade agora de tu te entregar nesse lugar. Tu grita, hein? Como se fosse teu último grito. Amém? Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Comprados em suas mãos, nos trouxe a redenção. Sou livre em ti, sou livre em ti. A morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti. E a morte não venceu, Jesus, Filho de Deus. Sou livre em ti, sou livre em ti. Sou livre. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. Eu encontrei a vida, a fonte de alegria. Eu vou gritar, eu vou gritar, eu vou gritar ao mundo teu amor. tua alegria é a força do coração. Dono dos meus dias és, meu Deus, minha atenção. Junto a ti é o meu lugar. Tu és minha casa, minha morada, eu sou teu lar. Se no alto monte, profundo vale, me alegrarei, eu tenho um pastor que nunca falhou. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. O Senhor é sempre bom. E não há um dia sequer que o Senhor não seja bom.
se quer que o Senhor não seja bom, o Senhor é sempre bom. Não há um dia sequer que o Senhor não seja bom. Ei, ainda que a vida não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento, Senhor, eu me nessa noite, amém? Vocês estão gratos nessa noite? Eu estou muito grata nessa noite. A gente está cantando aqui que o Senhor é a nossa alegria. A alegria do Senhor é a força do nosso coração. Se não fosse, meus irmãos, pela alegria dele, a gente estaria totalmente fraco. Crê nisso nessa noite. Se tu está aqui de pé hoje, levantando as tuas mãos, adorando o Senhor, é porque Ele tem te mantido de pé. Olha para quem está do teu lado e fala: o Senhor está te mantendo de pé. Mesmo que pareça que a gente está no chão, o Senhor está nos mantendo de pé. Porque Ele permite que nós estejamos aqui mais um dia. Mais um dia tu tá recebendo para adorar o nome do Senhor. Mais um dia. Aleluia, a gente tem falado que a gente precisa entender que tudo que nós temos é o dia de hoje. Não te preocupa com o que já passou, não fica ansioso com o que vai vir depois, mas te preocupa com o hoje. O que eu tenho para entregar hoje? O que eu tenho para fazer hoje? O que o Senhor tem para mim no dia de hoje? Hoje foi um dia que Deus teve misericórdia e falou para nós: eu tô te dando mais um dia. Agora vai e entrega tudo que tu tem. Vai lá e levanta as suas mãos. Adora. Então, louva nessa noite, que nem a mãe falou para nós no início, como se fosse o último dia, porque o Senhor nos deu esse dia pra gente adorar Ele. Amém? Pela graça estou sendo curado, pouco a pouco sendo transformado. Perfeito não sou, por isso sou grato. Tenho lutas, mas eu não desisto. Com coragem eu sigo vencendo. Aleluia. Perfeito não sou, por tudo sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, e me trouxe até aqui para testemunhar o que posso
novo dia. Quando a noite se aproxima, quase sem esperança eu estava. Aleluia! Minha mão segurou, por isso sou grato. Tem mão aí pra segurar a tua nessa noite? Quando no fogo eu fui lançado, El Shaddai, você estava ao meu lado. Nunca me deixou, por isso sou grato. Novo dia recebi pra te amar, ó Deus, que me trouxe a terra para testemunhar o que posso dizer, se não aleluia, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, sou grato, Cristo, todo dia recebi. Oh, declara Ele nessa noite, aleluia. Meu Senhor, eu só quero adorá-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar-lo. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar-lo. Você é tudo, você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Novo dia recebi, te amar, ó Deus, que me trouxe até aqui para testemunhar o que posso dizer, se não grato, Cristo, sou grato, Cristo. Novo dia recebi. Declara mais uma vez. Oh, meu Senhor, meu Senhor, eu só quero adorar. Ele é tudo, você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar.
queremos te adorar, Senhor. Você é tudo. Canta isso como quem chega agora na presença do Senhor, aos pés dele, declarando isso, Senhor, a gente só quer te adorar, Pai. Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para mim. Meu Senhor, eu só quero adorar. Você é tudo, é tudo, é tudo para Sabe que tem um questionamento assim pra gente se fazer nessa noite aqui. Será mesmo que o Senhor é tudo na tua vida? Te faz essa pergunta nessa noite. Às vezes a gente vai cantando os louvores assim e a gente não vai refletindo neles. Isso não vai entrando no nosso coração, a gente só vai cantando isso mais a nível de alma, Vic. E a gente precisa se questionar nessa noite. Te questiona, tu que está em casa, te faz essa pergunta: será que o Senhor é tudo na minha vida mesmo? Porque se Ele não for tudo, eu não vou adorar Ele. A adoração, ela está linkada 100% aonde está o teu coração. Então te faz essa pergunta aqui enquanto a gente estiver louvando de novo. Te faço essa pergunta: será que o Senhor é tudo mesmo na minha vida? Será que Ele é o todo? Será que Ele é o todo na minha família? Será que Ele é tudo lá no meu trabalho? Será que Ele é tudo? E se não for, vai cantando isso por fé. Vai clamando isso por fé, vai dizendo: Senhor, ainda não é tudo, mas eu creio que o Senhor é tudo. Faz isso, entra no meu coração, entra na minha família, entra. Hoje na reunião da portaria a gente recebeu uma palavra. E essa palavra dizia assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. O Senhor está à porta nessa noite, meus irmãos. Se Ele não é o todo, o tudo da tua vida, abre essa porta, porque Ele está batendo, no nome de Jesus.
Uma maneira da gente também reconhecer que Deus ele é tudo na nossa vida é através da nossa vida material, financeira. Porque lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 24, a Bíblia nos instrui que não tem como adorar dois senhores. Ou a gente está adorando o Senhor, o Rei dos Reis, Jesus Cristo, ou a gente está adorando as riquezas. Então uma maneira da gente entregar, às vezes a gente se pega, né, irmãos? Tão apegado ao dinheiro, tão avarento, tão miserável. E os dízimos e as ofertas são essa oportunidade que a gente tem de reconhecer que na verdade tudo que a gente tem na nossa vida é porque Ele tem nos abençoado, Ele tem sido misericordioso, Ele não tem deixado faltar nada na vida da igreja. Então se tu já tem essa consciência e quer expressar teu coração, faz isso em meus louvores, em gratidão, no nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós queremos ter um coração igual ao Teu, Pai. Coração que se rende, um coração que se entrega, um coração que não mede esforços, não quer comparar nada, mas que tem uma vida entregue a Ti, Senhor. É assim a gente quer ser na nossa vida financeira, Senhor. Nos ajuda a entregar tudo a Ti, Pai, como gente que vive o Seu propósito aqui nessa terra até o final, Senhor. Abençoa, Senhor, a vida de cada um dos meus irmãos, Pai. Abençoa aqueles que não têm emprego também. Abre as portas de emprego, Senhor. Aqueles que estão endividados, Senhor, traz clareza para sanar suas dívidas, Pai. Nós queremos nos render, Senhor, diante de Ti por completos, Pai, todos os dias, em todo o tempo, Senhor, no nome santo do Teu Filho Jesus, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Pode te assentar. Muito boa noite para ti que está aqui presencialmente. Espero que tu esteja muito feliz, porque foi o Espírito Santo que te atraiu até aqui. Amém, irmãos? Foi o Espírito Santo. Às vezes a gente se esquece disso, né? Desse milagre que é viver em comunhão, que é a gente sair da nossa casa, sair do nosso conforto, vir aqui para igreja local, deixar os compromissos, preocupações de lado e vir aqui para estar se alegrando juntos. Boa noite para quem está no online aí também, muita gente. Gente de todo o país. Tá lá o Preze. Que bênção, hein, Preze? Graças a Deus, meu irmão. Brasília. Santo Ângelo. Lá em Minas, Passos. Santa Catarina. Santa Catarina, Curitiba, que bênção, irmãos. Muito bom, e vários outros irmãos aí que estão com a câmera fechada. O Tiago e a Bianca também já chegaram no seu destino, chegaram à tarde, uma viagem longa, né?
Acho que com as paradas deve dar mais ou menos umas 10 horas. Mas chegaram bem. Já deram notícias lá pra gente. Estejam orando aí por eles, irmãos, nesse tempo de missões. Para eles estarem entendendo aquela cidade. Entendendo o tempo lá, as pessoas que Deus vai dar para eles. Amém, irmãos? Vamos ter um tempo também de oração aí pelas enfermidades, né? Agora nessa mudança de tempo, né? Muita gente vai ficando doente. Vai sendo acometido no seu corpo físico. E a igreja também entende que sempre é uma oportunidade da gente se levantar em oração, amém, irmãos? A gente se levantar orando, clamando a Deus, sempre uma oportunidade, sempre ver as aflições, essas questões para te levantar, para ser um estímulo em oração, para ser um estímulo para te parar e orar. A gente tem que gostar de orar, irmãos, sabe? A gente sempre estimula, né, ali o pessoal da portaria. Se tu tem um pedido de oração, procura eles anotam, fazem anotações ali, pra gente estar aqui, pegando os nomes, orando durante a semana. Então, graças a Deus por isso. Vamos ter esse tempo de oração aqui, antes da gente chamar as crianças, antes da gente ir para o momento da palavra, amém? Feche teus olhos, onde tu estiver, tu que está em casa, e levanta um clamor. A igreja, na reunião dos seus santos, ela se reúne para clamar, Pai. E a gente nessa noite aqui quer erguer, Pai, a nossa voz para aqueles, Pai, que estão passando por um momento difícil na sua saúde. Por esse momento, Pai, que o nosso corpo físico ele vai sendo abatido. Pai, no nome de Jesus, Pai, nós cremos, Pai, que como a gente ouviu nessa manhã aqui, que há um propósito já estabelecido debaixo do céu. Há um tempo para todas as coisas. E a gente crê, Pai, que Tu também vai conduzindo isso. Por isso, Pai, que nesse tempo dessa breve, momentânea tribulação, que Tu possa falar com os Teus filhos. Que ainda, Pai, que eles venham estar abatidos, eles venham estar ali com o ouvido sensível para ouvir a Tua voz. Mas nós também aqui, Pai, como igreja, a gente quer orar pela cura. Pai, que as Tuas mãos, Pai, possam estar estendidas sobre a vida dessas pessoas. Estendidas, Pai, para os hospitais, para os enfermos. Estendidas, Pai, para aqueles que estão clamando por Ti. Pai, levanta, Pai, a nossa vida como igreja também, para que a gente venha estar sensível, para que quando o Senhor nos mostrar essas pessoas, a gente possa ter disposição também para ir até lá. Pai, no nome de Jesus, cura, restaura e traz testemunhos também, Pai, para a gente edificar a nossa fé com tudo isso. No nome de Jesus, amém. Amém, vamos chamar as crianças aqui. Né, Zoe? Vamos para a escolinha? Vamos? Aí, Luiz. Isso, vem mais para cá. As crianças, as grávidas. Que bênção, hein, irmãos? A gente vê, né? As crianças vão ministrando, né, a nossa vida. Ontem, no culto dos jovens, a Zoe ministrou muito minha vida, porque as crianças, é impressionante como elas nos têm como referência, né? Como elas olham pra gente assim, e elas imitam aquilo que a gente faz. E ontem aqui, no final do culto dos jovens, acho que foi, né, Alice, que eu te chamei. Aí não teve nenhuma das meninas dançando. E aí a Zoe se levantou
E a Zoe ali começou a dançar. Eu acredito que ninguém nunca ensinou para ela, mas ela vendo ali as meninas dançando e ela adorando. E aí Deus falou comigo naquela passagem, né? Que aqueles homens mandam, Jesus está entrando num jumentinho. E aí tá todo mundo ali dizendo Hosana, Hosana, Hosana. E aí aqueles homens dizem, não, manda esses homens ficar quietos, manda eles parar de falar isso. Aí Jesus fala o seguinte, olha, se eu mandar eles ficar quietos, até as pedras vão clamar. Irmão, se a gente não se levantar, Deus vai levantar alguém. Ontem aqui não teve dança, Deus levantou a Zoe ali para adorar, para ministrar. Então sempre vai ter alguém, né? E eu não quero ficar de fora disso. Então a vida das crianças é bênção de Deus, é o ministério, né? Da escolinha. Graças a Deus, Mari. Ora por nós aí. Amém, amém. Estende tua mão para cá. Que nem o Heitor está fazendo, ele está ensinando vocês, ó. Estende a mão, Heitor. Fecha teu olhinho, te concentra agora. As crianças que estão no online também, Ana Lu, missionária. Glória a Deus, nós te louvamos, Senhor. Nós engrandecemos o teu nome, nós temos visto o que tu tem feito nas nossas vidas, na vida das nossas crianças, Pai, tu tem sido fiel, tu tem guardado o nosso coração, guardado o coraçãozinho deles. Vai cobrindo a vida de cada um, Pai, com a tua fidelidade, com a tua sensibilidade. Nos dá ouvidos sensíveis para ouvir a tua voz. Ouvidos sensíveis, Pai, para ser esses filhos que vão seguir a tua direção, seguir o teu conselho. Nos dá, Pai, corações obedientes como pais, para que a gente possa ser alguém que ensina cada um deles, Senhor. Obrigada, porque tu tem multiplicado a vida aqui nesse ambiente. Nós te louvamos, nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém? Graças a Deus. Lembrando, para online também tem escolinha, né? Te organiza aí, tu que está em casa também, com teu filho. Para estarem aí participando da escolinha. Glória a Deus. Amém, amém, irmãos. Vamos estar ouvindo a palavra, vamos estar passando por esse nosso momento de dar continuidade. É muito interessante, a gente vai perceber que como o Espírito, ele vem ministrando uma única palavra, como ele vem ministrando o nosso coração, como ele vai sempre dando uma continuidade. Deus, ele é um Deus de continuidade, né? Ele é um Deus que ele dá continuidade naquela ministração, naquilo que ele está falando. E aí quem tem ouvido vai percebendo isso, né? Essa questão da adoração, tudo isso que a gente vem falando. Então vai orando a Deus assim para... Não te cansa de orar. Hoje Deus nos trouxe aqui para orar, sabe, irmãos? Não te cansa de orar, não te cansa de buscar o Senhor. Ora pelo teu coração nessa noite, assim, Senhor, não deixa eu estar distraído com coisa alguma, não deixa eu estar preocupado, não deixa, Pai, eu estar pensando no que eu vou fazer depois daqui, da minha semana, das minhas ocupações. Pai, mas me deixa aqui íntegro, Pai, na tua presença, para que eu possa, Pai, ser uma terra fértil, para que essa tua semente, a palavra de Deus, ela possa cair no meu coração e frutificar 30, 60 e até 100 por um. Tu sempre traz, Pai, algo individual para cada um de nós, tu tem uma porção individual, por isso fala comigo, Pai.
Eu oro também pela vida dos meus irmãos, essa pessoa que está do meu lado, esses meus irmãos que Tu trouxe aqui para estar comigo. Eu sou muito grato, Pai, porque antes eu andava sozinho, eu era um homem solitário, e agora Tu tem me feito habitar em família. Fala também com meu irmão. Não deixe que o cansaço, não deixe que o sono, Pai, nós repreendemos aqui, Pai, o sono, o cansaço. Mas nós somos aqueles, Pai, que ganham o reino de Deus por esforço, Pai. Por isso ministra, Pai, a vida do meu irmão também aqui nessa noite. No nome santo de Jesus. Amém. Eu venho pensando já há alguns dias numa palavra, e hoje a gente falou pela manhã, a gente recebeu de Deus ali através da vida da Cris, do pastor Alberto, dessa experiência que eles tiveram, né? Lá em Jaguarão. E é muito tremendo, irmãos, como a gente vai percebendo quando Deus ele dá uma palavra pra gente. Eu pelo menos tenho essa experiência, né? Ou eu já vivi algo e Deus me dá uma palavra, ou Deus me dá uma palavra e eu vou viver uma experiência em cima daquilo. E é interessante que eu ouvindo a Cris, ela estava com essa palavra, né, Cris? Há um tempo assim, carregando no coração, Deus ministrando a vida dela. E aí ela vai para lá para a família dela, naquele tempo. E aí essa palavra faz sentido. Essa palavra cai no teu coração, nessa palavra tu, agora entendi o que Deus estava querendo ministrar, né? Então Deus é assim, Deus quando traz uma palavra aqui pra gente, né? Quando Ele usa a vida dos nossos irmãos para trazer uma palavra aqui, fica atento para te descobrir, bom, por que Deus está trazendo essa palavra? O que Ele quer falar comigo? Como é que eu aplico isso na minha vida? Como é que eu trago isso para o meu dia a dia? Para as coisas que eu tenho passado? Sabe, a gente tem que ficar aqui com sede e com fome da palavra de Deus. E a Bíblia diz que a gente vai ser saciado. E eu tenho pensado que sobre as alianças que a gente vai fazendo durante a nossa vida. Porque quando a gente é encontrado por Deus, a gente descobre que Deus ele tem uma aliança conosco. Amém, irmãos? E isso nos constrange, né? Porque a aliança que a gente conhecia era a aliança comercial. Era o compromisso transacional. Era o compromisso ali um com o outro pelo benefício que a gente poderia ter. E quando a gente é encontrado por Deus, quando a gente tem esse encontro, a gente descobre uma nova aliança. A aliança agora que ela está estabelecida pelo amor, que ela está estabelecida pela cruz, que ela está estabelecida pela entrega de um homem que não tinha pecado nenhum, mas que ele entendeu que o propósito dele era se entregar naquela cruz em favor de um monte de gente que não merecia, mas para estabelecer uma nova aliança e para trazer salvação, redenção e transformação para a minha e para a tua vida. Amém, irmãos? Pode dar um glória a Deus por isso? Glória a Deus por essa aliança, aliança do amor. E aí essa aliança nos constrange, essa aliança agora ela nos traz arrependimento, para que agora a gente também olhe para essas pessoas que estão na nossa volta e a gente também agora procure estabelecer as alianças aqui na terra, porque depois que a gente estabelece uma aliança com Deus, o próximo passo agora é a gente estabelecer uma aliança com as pessoas aqui na terra. Por isso que a Bíblia diz que não adianta a gente estar falando que ama a Deus e odeia o nosso irmão.
porque a gente vai estar sendo mentiroso. Então não adianta eu estabelecer uma aliança com Deus, eu compreender a aliança com Deus, mas com o meu irmão eu estou odiando ele. Como que eu odeio o meu irmão? Fazendo uma aliança ainda só comercial. Ainda a aliança do ódio, ela é a aliança comercial. Porque quando eu compreender que eu estou sendo prejudicado na nossa aliança, eu começo a te odiar. Quando eu compreender que naquela aliança eu começo a ter alguns prejuízos, eu abandono. Então o que está firmando aquela aliança não é o amor. E uma das coisas que faz a gente estabelecer alianças que não devem ser estabelecidas, com pessoas que não devem ser estabelecidas, é a ansiedade, que a gente falou hoje de manhã. Então a nossa ansiedade de querer fazer aliança com alguém, de firmar um compromisso com alguém, faz a gente se precipitar. Porque a gente não tem noção das consequências que pode gerar uma aliança que Deus não mandou tu fazer. Quando a gente é criança, a gente é inconsequente. A gente não sabe das consequências que algumas atitudes que a gente faz pode ocorrer na nossa vida. Por isso que a palavra de Deus, ela vai nos trazendo conhecimento de quem Deus é. Conhecimento da mente de Cristo, como Ele pensa, para a gente parar de sofrer os danos das consequências que as nossas atitudes estão fazendo a gente tomar. Sofrer. Por isso que a Bíblia diz que o meu povo perece por falta de conhecimento. Então hoje é uma noite aqui que Deus nos trouxe para a gente conhecer, nos trazer temor, para a gente saber como que a gente anda aqui nessa terra. Porque toda pessoa que tu conecta é uma aliança que tu está fazendo. Amém? E aí a gente vai pegar um texto que está lá em Josué, capítulo 9. Vão dando um sinal aí, quem for achando, Josué 9. Para a gente entender um pouco o contexto aqui, em que parte que a gente está lendo da Bíblia, Josué, ele é o homem agora levantado por Deus para guiar o povo para a terra que ele tinha prometido, que era Canaã. O povo é tirado do Egito, daquele tempo de escravidão, por Moisés, e agora eles passam por 40 anos no deserto. Moisés morre e quem é levantado para agora conduzir esse povo para o restante daquela jornada, que era atravessar o Rio Jordão, é Josué. Josué, ele é um homem que passou muito tempo sendo servo, sendo um companheiro de Moisés. Os 40 anos daquela caminhada, daquela jornada, Josué estava junto, ele conhecia. Então Josué, ele passou por aquele processo de formação do lado de Moisés.
Ele sabia, ele viveu muitas e muitas experiências ali com Moisés. Passou por todo aquele processo. O processo de formação de Josué foi no deserto, para ele entrar na terra prometida, conduzir aquele povo. E quando ele entra ali agora, a Bíblia não diz isso, mas os historiadores, aqueles que estudam, né, a Bíblia, diz que ele tinha entre 80 e 85 anos. Quando Josué agora, ele está nesse momento aqui, que a gente está lendo, que é Josué, no capítulo 9. E aqui, ele já passou o Rio Jordão, e ele, quando Deus dá essa tarefa para ele, essa incumbência de carregar o povo, de liderar o povo, ele é um homem que tem muito medo ali no coração dele. E aí tem aquela passagem muito conhecida, né, que é Josué no capítulo 1, versículo 9, que é: seja forte e corajoso, porque assim como eu estive com meu servo Moisés, eu estarei contigo. Então Deus ali dá aquela palavra de coragem para ele enfrentar agora aquelas guerras. E as guerras que ele ia enfrentar, que essa terra prometida que ele estava entrando, era uma terra que já estava habitada por muitos povos. Então não era uma terra vazia, era uma terra agora que ele ia entrar e ia ter que guerrear. Só que essa guerra que ele ia ter que enfrentar, batalhar, Deus já tinha orientado ele que já era uma batalha vencida. Amém, irmãos? As guerras, as batalhas que a gente enfrenta na nossa vida, Deus, ele já venceu. Às vezes a gente se preocupa, né? A gente quer montar estratégias, a gente quer, como é que eu vou vencer isso? Como é que eu vou? Só que Deus, dentro daquela palavra de encorajamento para Josué, ele já tinha falado: olha, vai lá, e eu já venci, eu já derrotei. Sabe, Deus ministrou muito no meu coração isso, porque as batalhas dentro de nós, né? Às vezes a gente pensa que não vai vencer, que não vai conseguir, que não vai passar por aquilo. E Deus ministrava no meu coração: não, eu já venci. Fui lembrando daquela passagem de Jesus, né? Falando: olha, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu já venci o mundo. Já venceu. Por isso que a Bíblia diz que nós já somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Agora, o que a gente tem que buscar é a orientação para fazer isso. E aí Josué vinha muito bem. Josué vinha muito bem, porque a orientação que Deus dá para Moisés, quando ele entrega as leis, é o seguinte: olha, quando tu entrar naquela terra lá, tu já venceu, tá tudo certo, só que é o seguinte: não faz aliança com o povo daquela terra. Êxodo 34, para quem está anotando e gosta de estudar. Ele diz o seguinte: olha, te abstém de fazer aliança com o povo daquela terra, porque se tu fizer, esse povo vai ser armadilha para ti, porque vocês não vão aguentar eles e vocês vão idolatrar os deuses deles. Quando a gente, irmãos, não obedece a palavra do Senhor e a gente vai fazendo alianças de qualquer jeito, a gente sem perceber vai idolatrando, vai se prostrando diante de outros deuses que não é o Senhor. Por isso que a gente começou aqui louvando e falando:
que a gente só quer adorar o Senhor. Tudo. Depois eu vou ter que gravar essa letra aí. Não sei muito bem. A gente estava falando isso, que Ele era o nosso tudo, né? Tudo. É isso aí. Tudo. Só que quando a gente vai fazendo essas alianças, o Senhor vai deixando de ser o tudo. E a gente vai se prostrando. E o Senhor tinha falado para Moisés. E se o Senhor falou para Moisés e colocou nas leis, e se Josué estava junto, Josué sabia disso, amém, irmãos? Josué sabia disso. E sabendo disso, ele entra para a terra prometida. E ali ele vai tendo várias experiências com Deus. E aí ele começa ali a guerrear contra aqueles povos. Aí tem batalhas muito conhecidas, que é a batalha com a cidade de Jericó, das muralhas de Jericó. Todos nós já ouvimos essa história, né? As muralhas de Jericó. Se tu não ouviu, procura saber, está um pouco antes. E também a história da cidade de Ai, que ele derrota, dizima aquela cidade. Aí chegamos em Josué 9, tempo de batalha, de guerra. E aí diz que todo mundo, todos aqueles povos ali ficam sabendo da força de Josué e do povo de Israel, e eles se juntam agora ali para destruir aquele povo. Mas diz que um povo não faz isso, e a partir do versículo 3 a gente vai ler, que é os moradores de Gibeão. Josué 9, versículo 3, e a gente vai ler um pouco dessa história, amém, irmãos? A gente vai ler alguns versículos. Eu quis contextualizar vocês aqui para vocês estarem dentro comigo, mas agora tem que ter um empenho, uma dedicação. Observa aqui, te dedica para a gente ler junto aqui, mais ou menos 13 versículos, até o 16 a gente vai ler, amém? Diz assim: mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Grava essa palavra. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre seus jumentos e odres de vinho velhos, rasgados e cheios de remendos, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram ele aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Mas os homens de Israel responderam aos heveus: talvez vocês morem aqui perto? Como podemos fazer uma aliança com vocês? Então disseram a Josué: somos seus servos. Mas Josué perguntou: quem são vocês? De onde vêm? Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus. Pois ouvimos a sua fama, tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do outro lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso os nossos anciãos e todos os moradores da nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles dizendo: somos seus servos. Façam uma aliança conosco. Este nosso pão nós pegamos em nossas casas quando ainda estava quente, no dia em que saímos para vir falar com vocês, e agora está aqui, seco e bolorento. Estes odres eram novos quando os enchemos de vinho, mas agora já estão rasgados.
E essas nossas roupas, essas nossas sandálias já envelheceram por causa da longa viagem. Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Ao fim de 3 dias, depois de terem feito aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Até aqui. Então, Josué está ali, naquela fase de guerra, naquela fase de tensão, naquela fase de discernimento, naquela fase de buscar o Senhor, de buscar uma estratégia. Tem momentos na nossa vida que é assim, né, irmãos? E era assim que Josué estava. E aí diz que nesse momento se apresenta para eles uns homens com roupas rasgadas, com comida estragada, com odres velhos. E dizem para eles: ó, nós somos de longe, nós viemos aqui por causa do teu Deus, nós somos os seus servos, nós estamos vindo de muito longe. E conta uma história ali para Josué. Josué, irmãos, que a gente estava falando aqui, que passou 40 anos junto com Moisés. Josué esse que já tinha muitas experiências com Deus. Josué esse que tinha acabado, se a gente ler o final do capítulo 8, ele tinha acabado, irmãos, de escrever uma cópia da lei, dos mandamentos do Senhor, e tinha proclamado, tinha dito, tinha lido as leis para todo o povo. Tinham feito sacrifícios. Josué diz que ele olha para aquele povo ali e diz que ele não consulta ao Senhor e faz uma aliança com eles de poupar a vida. Olha, irmãos, como é rápido para a gente cair desse nosso lugar de tensão, de busca, de discernimento, de estratégia. Josué, irmãos, tinha acabado de ler a lei, tinha acabado de ler aquela instrução, e desobedece uma ordem que ele tinha de não fazer aliança, e cai numa mentira, e cai numa astúcia, e cai no visível. Sabe como que a gente faz aliança com pessoas que Deus não mandou a gente fazer? Às vezes essa aliança é um namorado, às vezes essa aliança é um sócio, às vezes essa aliança é um negócio, às vezes essa aliança ela é um trabalho que eu aceito, às vezes essa aliança é um amigo que eu estou fazendo porque eu tenho interesse nele. Essa aliança que eu caio no visível, no óbvio. Josué aqui, ele cai no óbvio. Josué aqui, ele olha e ele é enganado pelo aparente.
a ponto dele não consultar o Senhor. O homem de Deus, cara. Aquele que estava instruindo o povo. Aquele que estava conduzindo o povo. Aquele que estava buscando conselho em todo o tempo. Sabe aquela aliança que a gente está fazendo e a gente está dizendo, mas isso aqui não precisa, né? Isso aqui é óbvio. Isso aqui não precisa pedir. Isso aqui eu não preciso compartilhar. Isso aqui eu não preciso pedir opinião. Isso aqui não precisa. Imagina esses caras aqui, é óbvio que não são aqui desse povo aqui, eles devem vir de longe mesmo, vão tá. Sabe quando tu quer resolver algo rápido? Tá, vamos resolver isso aqui? Tá, vamos, tá, concede paz aí pra eles, vamos e tá tudo certo. A gente sai desse lugar do temor de Deus. A gente sai desse lugar. Tu tem consultado o Senhor para as alianças que estão sendo propostas para ti? Consultar o Senhor, consultar a vida da igreja, consultar os teus irmãos, consultar esse lugar de conselho. Na multidão dos conselheiros há segurança, há sabedoria, é o que diz lá em Provérbios. Esse lugar do conselho, da vida da igreja. Diz que ele é o maravilhoso conselheiro. Só que às vezes a gente está sendo enganado pelo nosso próprio coração. Porque a gente pensa que aquilo ali... Sabe que às vezes a gente não quer pedir conselho porque a gente olha também para o visível das pessoas e a gente diz, mas o que essa pessoa entende disso aqui que eu vou perguntar para ela? Esses dias a gente foi fazer uma viagem e aí tinha um homem ali com muitos problemas assim, e aí eu questionei ele, eu falei, mas por que? Inclusive foi através dessa conversa que Deus me deu essa palavra. Eu falei, cara, mas por que tu não pergunta as coisas, cara? Ele fala, mas vocês nem entendem disso. Como é que eu vou perguntar uma coisa se vocês nem entendem? Vocês entendem de Bíblia, vocês entendem de palavra, mas de negócio, esse negócio aí, nem tem nenhum irmão aí na igreja que tem esse tipo de negócio. Então a gente sem perceber, irmãos, a gente vai sendo arrogante, prepotente, a gente vai se perdendo nas nossas próprias pernas. Tu tem consultado o Senhor? Te faz essa pergunta nessa noite. Esse homem aqui de Deus não consulta o Senhor. E depois eu convido vocês a terminar de ler essa história. Causa muitos problemas, irmãos. Muitos problemas. Porque agora eles tinham feito uma palavra empenhada, um compromisso. Eles falam, agora não tem mais como a gente voltar atrás. E aí eles têm que agora proteger aquele povo, os gibeonitas. Aquele povo ali agora entra no meio do povo de Israel. Agora eles começam ali a ser servos, rachadores de lenha, escravos. Eles têm que defender esse povo aí de um ataque de outro povo. Confusão, problema. Cuidado com as alianças que tu tem feito, para ti não estar caindo no óbvio. E tu sabe que eu tive uma experiência no início desse ano. Eu sempre dizia, às vezes eu e a Tayana discutimos, às vezes. E uma das coisas que a gente discutia, que eu falava para ela, era o seguinte: mas isso é óbvio.
Eu não tenho que estar te falando das coisas, mas isso é óbvio. E um dia eu me equivoquei em algo que para mim era óbvio. E aí Deus ministrou a minha vida, que é óbvio para ti, não é para o outro. Cuidado. O óbvio, então, não existe. Cuidado. Para ti não estar caindo no óbvio. Se está muito óbvio, fica mais tenso ainda. Para perguntar, para ficar tenso, para pedir uma opinião. Sabe quando o negócio está muito claro? Diz, não, mas isso aqui é de Deus, cara. Isso aqui não tem como, isso aqui é de Deus, cara. Cuidado, irmãos. Cuidado para tu não estar sendo enganado pelo teu próprio coração. Como foi Josué. Depois de 3 dias, eles... E o outro ponto que eu queria trazer é que às vezes nós somos esses que querem fazer alianças com os outros. E a gente se faz de gibeonita. Às vezes a gente quer tanto aquele emprego, a gente quer tanto fazer aquele negócio, a gente quer tanto namorar com aquela pessoa, a gente quer tanto ser amigo de algo, a gente quer tanto, que a gente usa da nossa astúcia, do inferno, a nossa inteligência animal, terrena, demoníaca. E a gente faz todo um planejamento estratégico, a gente chama. A gente faz todo um mapeamento. E a gente vai ali. Olha a história que esses homens contaram. A gente faz todo um storytelling para os empreendedores. A gente conta toda uma história bonita da nossa vida. A gente vai ali e coloca uma roupa para que aquilo aconteça. A gente vai ali e se faz de coitadinho, como eles fizeram. A gente se faz de vítima. A gente é especialista, irmãos, em se fazer de vítima para fazer uma aliança que a gente gostaria que acontecesse. Especialista. No nosso dia a dia, irmãos. Deixa o Espírito Santo ministrar a tua vida. Vai lembrando aí da onde que tu tá se fazendo de coitado, colocando uma roupa, contando uma historinha, mentindo. Ó a mentira. Né, Muca? Deus ministrou na nossa vida esse dia sobre a mentira, né? Sobre a mentira, a gente vai mentindo, conta uma história. E sabe qual que é o problema, irmãos? Disso tudo? É que dá certo. Deu certo aqui. Os gibeonitas pouparam a vida deles. Revisa a tua vida nessa noite, para ver se não tem algumas coisas que estão dando certo aí na tua vida, que estão te enganando, mas que na verdade aquilo ali foi porque tu te vestiu de uma coisa que não era para te vestir. Tu te vestiu de uma coisa que tu não é, que tu te corrompeu, que tu tá te fazendo de coitado, que tu tá usando de uma astúcia do inferno para aquilo acontecer, para que aquilo possa acontecer. Cuidado, irmãos. Hoje é uma noite que Deus nos trouxe aqui para a gente refletir
como que a gente tá andando com as pessoas que Deus tem colocado na nossa vida. Queria chamar o louvor. Queria estar te convidando para ficar em pé. Vai fechando os teus olhos. Vai deixando essa palavra ministrar o teu coração. Vai pensando na tua vida, no teu dia a dia. Como é que tu tem te comportado diante de Deus? Como é que tu tem visto as pessoas que têm se achegado até ti? Será que tu não está sendo enganado? Ou será que tu não está sendo esse que está enganando os outros? A gente é especialista nisso, irmãos. A gente é especialista em estar enganando os outros. Está contando histórias que não são. Para que a gente possa ter algum benefício. E a gente está tendo. Mas que é ilegítimo. Deus não pensou isso ao nosso respeito. Enquanto a gente vai recebendo a ministração do louvor, não sai desse ambiente, fica refletindo, pensando, no nome de Jesus. Deus
Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Nós vamos cantar de novo essa parte aqui, irmãos. Como a nossa oração hoje aqui. Dizendo assim: Senhor, então liberta-me de mim. Eu quero ser a tua casa. Sabe? Canta com fé. Dizendo assim: Senhor, eu quero me libertar de mim mesmo. Eu quero me libertar desse, Pai, que está sendo enganado pelo seu próprio coração. Desse que está fazendo alianças que não tem que ser feitas. Desse que está caindo no óbvio. Desse que está caindo naquilo que tu já falou e eu estou desobedecendo. Desse que não está consultando o Senhor quando eu tenho que consultar. Senhor, eu quero ser liberto, Pai, dessa astúcia do inferno que ainda, Pai, rege a minha vida, que ainda conduz as minhas decisões, que ainda, Pai, está fazendo, Pai, eu me corromper para ter algum benefício. Pai, liberta-me de mim. Vamos orar de novo aqui, irmãos, no nome de Jesus. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. Então liberta-me de mim. Eu quero ser a sua casa. Se você estiver aqui, eu sei, eu venço o pecado. Então enche-me de ti, até que não haja mais espaço. Pois quando estou em tua presença, o meu viver é transformado. E eu passo a ser Aleluia. livre pra viver a tua vontade. E ao te conhecer, todo o meu ser se enche de bondade. E reina o Espírito sobre a carne. E reina o Espírito sobre a carne. Reina o Espírito sobre a carne. Dá uma salva de palmas aí pro Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus, porque Ele já nos libertou, irmãos. Ele já nos libertou dessa escravidão que a gente foi sendo subjugados aí pelo nosso próprio coração, pelos nossos próprios interesses, para a gente viver a vontade de Deus nas nossas vidas aí, as alianças que Ele já propôs para a gente fazer. Tem alianças, viu? Eu quero te despedir desse nosso tempo aqui de palavra. Se tu puder, fica mais um tempo aqui com a gente, nosso tempo de comunhão, de dança. Mas eu quero te despedir. Deus, Ele já estabeleceu para ti alianças para te fazer com homens de Deus, que vão ser os teus conselheiros aí, para ti não estar caindo em armadilhas. Amém?
Glória a Deus, Deus abençoe. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser, todo meu louvor. Teu, tudo é teu. Mais uma vez. Tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu. Tudo é teu. De todo lugar, perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Eu peço Jesus, honesto e viva estás, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu. De todo lugar, perdidos virão, em uma só voz, livres vamos cantar. Eu peço Jesus, honesto e viva estás, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Mandaste Jesus do céu até nós, a todos livrou, sempre se ouvirá. Busquei a verdade e a ti eu encontrei, meu Deus, meu tudo sempre te darei. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Teu, tudo é teu, tudo é teu. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Busco-te agora, posso ver, seguirei a tua luz, pois em tuas mãos está, Senhor, a salvação. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Tudo é teu, tudo é teu. Jesus, por ti eu viverei, nunca me envergonharei. Meu ser e todo meu louvor. Tudo é teu, tudo é teu. Eu aprendi qual é o valor de sonho alcançar. Eu aprendi que o caminho pedras terá. Eu vi em campo aberto se erguer construção. E foi com muitas pedras, e foi com muitas mãos. Eu vi o meu limite vir diante de mim. Eu enfrentei batalhas que eu não venci, mas o troféu não é de quem não fracassou. Eu tive muitas quedas, mas não fiquei no chão.
trás tudo que passou, venho agradecer. Vai! Ergo minhas mãos pra reconhecer. Hoje eu sou quem eu sou, em sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Vejo vitória se hoje eu olho pra trás. Eu sei que existe muito mais. Eu sei que minha jornada aqui só começou. E ao longo dessa estrada, sozinho não estou. E ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer. Eu estava, ergo minhas mãos pra reconhecer. Que hoje eu sou quem eu sou, em sua mão me acompanhava. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração pra minha nova história. Oh, 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 ao olhar pra trás, tudo que passou, venho agradecer. Quem comigo estava, ergo minhas mãos pra reconhecer. Eu sou quem eu sou, em sua mão. Mas eu sei, não é o fim, é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração. E hoje eu sou quem eu sou, em sua mão. Por isso eu venho agradecer, mas eu sei, não é só o começo da jornada. Eu abro o meu coração, eu abro o meu coração. Glória a Deus. Gostei de ver o pessoal em casa, engajado, dançando. Brasília. A Antonella deu um show também. Todo mundo. Poliana. Graças a Deus. Obrigada, meus irmãos, por vocês estarem conosco. Uma ótima semana para vocês. Que Deus abençoe. Que essa palavra ela fermente no coração de vocês. Que o Senhor traga muito entendimento das coisas dele. Amém? Boa noite, pessoal presencial. Nos vemos. Deus abençoe.